Então, para que servem todos esses hormônios, né? Para promoverem o desenvolvimento da mucosa uterina, preparando o órgão para uma possível gestação, para que ele consiga receber o óvulo fecundado, tá? Vai preparar o útero, certo? Então, quando os níveis de progesterona caem, ocorre então a menstruação. Então, a gente tem lá um aumento da progesterona, liberou o óvulo, né? O LH está estimulando o corpo lúteo vai começar a produzir progesterona, beleza? Essa progesterona, então, serve para amadurecer e preparar o interior do nosso útero. Quando não recebe um óvulo fecundado, cai. Esses níveis de progesterona caem, vão diminuindo, e aí então essa parede toda interna do útero, que foi toda preparada para que ocorresse ali então a implantação de um futuro feto, né? Ela então vai se descamando, se desfazendo, tá? Então os níveis reduzidos de estrógeno e progesterona são responsáveis pela produção do FSH, reiniciando o ciclo menstrual. Então vai produzir novamente, vai mandar um estímulo novamente, ó, lá para a hipófise da produção deste hormônio do FSH, que vai voltar a ser liberado, então vai voltar a começar a estimular o ovário para que o folículo ovariano amadureça um óvulo, para depois entrar o LH, e aí esse ciclo vai mensalmente, tá? Ciclo menstrual, ó, é um processo clínico decorrente da secreção alternada de 4 principais hormônios: estrógeno e progesterona, secretados principalmente nos ovários, o hormônio luteinizante, o LH, o hormônio folículo estimulante, o FSH, secretados pela hipófise, tá? A hipófise é uma glândula endócrina situada na célula túrcica, cavidade óssea localizada na base do cérebro. Então, aqui ela tá lá no nosso sistema nervoso central. Não vou entrar aqui nesses detalhes, tá, pessoal? Senão vai confundir muito a cabecinha de vocês, mas se alguém tiver curiosidade, depois pode me chamar no particular que eu lembro vocês e mostro. A gente abre uma aula de anatomia do sistema nervoso e aí vocês vão ver lá de novo, tá bom? Bom, menarca. O que é a menarca? É a maturação sexual das mulheres. Então, ela representa o início da capacidade reprodutiva feminina. Então, é a primeira menstruação, né? É quando a mulher começa a ter períodos férteis, desenvolvimento dos seus óvulos, liberação de óvulos, tá certo? E tem grande importância na vida da mulher, da menina. A menarca, ela coloca ainda a jovem, ó, sob o ponto de vista de objeto erótico, pois na menstruação ocorre uma interação de hormônios que são responsáveis pelos caracteres sexuais secundários, configurando a sua forma exterior de mulher. Então aí, quando ela entra na puberdade, que ela tem produção e liberação dos hormônios femininos, mais precisamente o estrógeno, né? Ela começa a mudar a aparência física dela. Então ela começa a adquirir um corpo já mais modelado, né? Um corpo mais de mulher, tá? O modo pelo qual a menina é preparada pode exercer impacto sobre a sua reação, a menarca e a visão de si mesmo como mulher. Então, por essa razão, enfermeiros com frequência são procurados por pais de adolescentes e também adolescentes que ficam ansiosos, né, em relação a alguns aspectos dessa transformação. Então, é muito comum, pessoal, na saúde pública principalmente, adolescentes irem conversar com profissionais da enfermagem, pais desses adolescentes irem procurar profissionais da enfermagem, tá? Para que recebam orientações de como lidar e como explicar essa nova fase da vida da menina. Ciclo reprodutivo feminino. Relembrando então aqui, a gente tem o ciclo ovariano, que ele inicia quando as células foliculares, né, os óvulos, eles entumecem e o processo de amadurecimento tem início. Então, o ciclo ovariano começa quando esses óvulos aqui dentro, né, começam a se amadurecer para daí então eles serem liberados, tá? Então, nesse estágio, o folículo em amadurecimento é denominado de folículo de Graafi, certo? Então, olha aqui, o folículo de Graafi. Quando ele começa a se desenvolver, a gente tem o folículo de Graafi. Quando ele está maduro e sai, ele recebe o nome de óvulo, tá? Muitos são cultivados mensalmente, mas em geral apenas um amadurece e alcança a ovulação. O que é isso? Muitos mensalmente são estimulados, mas nem todos amadurecem e seguem para o período de liberação do óvulo, tá?
O ciclo ovariano consiste em 3 fases. Vamos lá ver. Né? A fase folicular, que ocorre quando os folículos do ovário eles crescem e formam um óvulo maduro, com produção e liberação de grandes quantidades de estrogênio. Ele tem início no primeiro dia do ciclo menstrual e ele se mantém até a ovulação, que ocorre aproximadamente de 10 a 14 dias após o primeiro dia da menstruação. Certo? Depois, mais para frente, quando a gente for falar em planejamento familiar, eu ensino para vocês como fazer a famosa tabelinha. Outra parte do ciclo, que é a ovulação. O que significa a ovulação? É quando o folículo maduro ele vai se romper em resposta a altos níveis de LH, lembra do hormônio luteinizante, lá pelo hipotálamo, e que vai liberar o óvulo maduro. E, em geral, isso ocorre no 14º dia do ciclo menstrual, um ciclo esse de 28 dias, tá? Quando a ovulação, então, está ocorrendo. Mas quando essa ovulação ocorre, existe uma queda no hormônio estrogênio. Então, durante a ovulação, a cérvix, que é lá o colo do útero, ela começa a produzir um muco fino, claro, elástico e escorregadio. Então, muitas mulheres podem sentir dor em um lado do abdômen, né? Próximo ao momento da liberação do óvulo. É comum a mulher sentir a região do ovário sensível, dolorida. E um dos indicativos que a mulher está no período fértil, no período de ovulação, é que ela secreta um muco, né? Bem elástico, transparente, tá?